Vamos tratar agora de cenário nacional e político, e principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria começar conversando com você sobre esse caso das joias sauditas. A gente tem Mauro Cid, nessa declaração da CPI da Câmara do Distrito Federal, dizendo que obedecia a ordens. Me parece que essa vai ser a estratégia dele, né? Eu obedeci a ordens, entregar presentes para o chefe do executivo estava, inclusive, nas minhas funções, mas ele não trata dessa questão de vender joias e de recomprar joias, né, que a gente sabe hoje que aconteceu ali durante a presidência, logo após, na verdade, a presidência de Jair Bolsonaro. Como que você vê essa estratégia de Mauro Cid e o posicionamento dele, né? Ele se mantém em silêncio, ele foi fardado mais uma vez ali na CPI, ao contrário do que do general, né, que agora está na CPMI dos atos golpistas ali da Câmara e Senado, ele está sem a farda, então também tem uma simbologia essa farda que ele mantém usando. Como que você está vendo estratégias de Mauro Cid? Bom, primeiro que as Forças Armadas brasileiras lançaram os apoiadores de Bolsonaro, militares envolvidos nesses escândalos, à própria sorte, né? Então, de fato, a tentativa de usar o uniforme militar é uma tentativa também de se aproximar ou aproximar o resto das Forças Armadas a esses escândalos, o que é muito negativo para a imagem do corpo militar. O segundo ponto é que, ao mudar de advogado, Mauro Cid usou ou usa como estratégia dois caminhos, né? A delação premiada, e isso pode gerar maiores complicações ao Bolsonaro, e a segunda é afirmar que, de fato, era o responsável, sob o comando do Bolsonaro, por vender, ou, digamos assim, se livrar dessas joias, né? E o que está sendo investigado nesse momento na CPI é se essa venda dessas joias, de alguma forma, financiou a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos após o fim do mandato. E a questão é a seguinte: a legislação é muito clara, né? Ou seja, tudo aquilo que tem um valor histórico, material, e essas joias têm um valor simbólico, né? Acho que é importante, eu andei discutindo com alguns professores aqui, de onde eu leciono, sobre esses relógios Rolex. E eles são peças únicas, né? E limitadas, diga-se de passagem. Se não são únicas, são limitadas, porque permite facilmente rastrear onde esses relógios foram parar. E por ser uma peça única e rastreável ao mesmo tempo, ela tem um valor museológico, né? Esse é o ponto. De modo que a lei exige que o governo, ou o Bolsonaro, melhor dizendo, na pior das hipóteses, tivesse que vender, em primeiro lugar, esses objetos para o Estado. E, como recomenda uma diretriz do TCU, o ideal é que ele criasse um acervo que se transformasse em público, assim como fizeram Fernando Henrique Cardoso e Lula. Agora, parte da imprensa mais conservadora tem dito que Lula e Dilma chegaram a perder alguns presentes, mas todos eles têm ou valor irrelevante ou foram repostos financeiramente, né? Ou seja, os governos Lula e Dilma ou se anteciparam ou simplesmente pagaram por peças ou objetos que foram perdidos, né? Agora, no caso do Bolsonaro, o Mauro Cid é a peça-chave nessa história, a ideia era se desfazer, ou seja, fazer um caixa com esses objetos. E não são simplesmente bonés ou camisetas de time de futebol, mas sim joias caríssimas, raras, e que muito provavelmente foram objetos de troca para que os sauditas tivessem facilitações em processos de licitação da Petrobras, mesmo. E é isso que precisa ser investigado com calma. E o Mauro Cid é a peça-chave, porque, de fato, ele conhece Bolsonaro a fundo e a estratégia dele, a partir de agora, é partir para o ataque. Ou seja, o seu advogado pretende culpabilizar Bolsonaro por essa tentativa de vendas de joias, aliás, foram vendidas de fato. Legal, você traz essas duas estratégias, essas duas linhas de investigação da Polícia Federal, né? Se esse dinheiro da venda dos bens bancou Bolsonaro nos Estados Unidos e se esses presentes foram recebidos já com segundas intenções, né? Já são frutos, inclusive, de uma corrupção passiva, porque esses países que presentearam tiveram algum tipo de benefício depois durante o governo Jair Bolsonaro. Então, são duas linhas de investigação da Polícia Federal. Jair Bolsonaro tem essa linha de defesa agora, que é o que resta a ele, na verdade, de dizer que os itens são personalíssimos e, portanto, ele teria o direito de ficar com esses itens. Mas isso coloca em dúvida a posição do chefe do executivo, inclusive, porque quando você defende essa tese, o chefe do executivo se torna passível de ser
corrompido, né? Porque ele pode ganhar presentes que depois vão ser vendidos por ele. Então também não me parece a linha mais inteligente, mas é o que resta para ele nesse momento. Exatamente, né? Porque o que os juristas e advogados de Bolsonaro tentam fazer, os juristas conservadores, é justificar que são bens pessoais. Enquanto tais, ele poderia fazer o que bem entendesse com esses objetos. Inclusive, o que se tem feito, né, uma interpretação muito equivocada da lei, que diz que o presidente, né, deve fornecer um acervo público, né, caso a gente tenha objetos tridimensionais com valor histórico, museológico, e o que se tenta mostrar que seria um simples relógio, o que não é verdade, né? Digamos que ninguém vê pessoas com Rolex toda hora andando pela rua. E, consequentemente, o que o Bolsonaro tenta mostrar é que foram presentes doados à sua pessoa, né, e não necessariamente ao presidente, tentando dividir essas duas personalidades. Só que isso é absurdo, porque não haveria nenhum outro motivo para o Bolsonaro ser presenteado, a não ser o fato dele ser presidente, o chefe de Estado. Enquanto tal, esses presentes, eles não pertencem privadamente ao indivíduo, né, mas ao público em geral, ao Estado brasileiro. E precisam entrar no acervo, no museu, enfim, em algum tipo de enfim, catalogagem, permita que um disso possa ser exposto. Recentemente eu estive em Brasília, no mês passado, e observei a quantidade de presentes doados por diplomatas a congressistas, senadores, deputados, expostos, né, dentro da Câmara e do Senado. Então, esperava do Bolsonaro, ou seja, o presente não é do político, é da nação, e por isso precisa entrar no acervo. E essa tendência, então, de que Bolsonaro seja culpabilizado. E, enfim, ou seja, é um tipo de corrupção passiva e que, de alguma forma, essas joias foram doadas com objetivos outros, né? No caso, talvez, como eu disse, beneficiar petrolíferas sauditas, seja no processo de refinamento do petróleo brasileiro, ou mesmo a entrada dessas empresas sauditas aqui no território nacional.